Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo. Esse é do Massacre dos Mutantes. Esse é o primeiro crossover, né, do universo mutante. Tá? Que na época desse crossover, desse arco, né, Massacre dos Mutantes, haviam vários títulos, né, que o universo mutante, HQ X-Men, ela estava à frente, né, comparado a outros títulos. Então ela começou a ter outros títulos auxiliares, né? No caso, além do universo do HQ X-Men, começou a publicação do X-Factor e Novos Mutantes. Então, começou a fazer esse crossover para começar as equipes se interagirem, né? Uma participar do arco da outra equipe. Então foi feito esse primeiro crossover, né? Esse arco, Massacre do Mutante, vamos dizer que os personagens principais dessa história, os protagonistas, se baseiam nos Morlocks. Né? Quem são os Morlocks? Os Morlocks são mutantes, mas só que eles são desprovidos, né, da parte estética. Eles são mutantes que são deformados, não têm um visual, uma estética muito aceitável pelos humanos, então eles não conseguem se disfarçar e viver entre as pessoas normais. Então eles acabam indo para o esgoto para poder fugir. Nesse arco, o que ocorre? Existe uma equipe chamada de carrascos, né? Que são carrascos? Eles são caçadores, são mutantes. Além de ser mutantes, são mutantes que caçam outros mutantes. Mas isso vocês vão entender ao longo do arco por que eles querem caçar e para quem eles estão trabalhando. Além disso, vamos lá, quais são as equipes que estão nesse arco, né? Como eu falei, o X-Factor. Quem são o X-Factor? É a formação original, né, dos mutantes, os primeiros X-Men. Fera, o Anjo, Jean Grey, Ciclope e o Homem de Gelo. Eles formam o X-Factor, que é financiado, né, pelo Anjo. É uma equipe particular que tenta, de uma forma diferente, né? Eles tentam encontrar mutantes, mas a forma que eles acharam é se passar por humanos caçadores de mutantes. É meio assim estranho, né? Mas é uma forma que eles acharam para poder caçar esses mutantes. Não. E em contrapartida, eles têm outra equipe dentro do X-Factor chamada Exterminadores, que eles tentam caçar os mutantes, mas para tentar despistar, né, de uma forma a identidade do X-Factor. E o uniforme do X-Factor é totalmente diferente dos Exterminadores. O X-Factor, no caso, até para você ver, o Anjo, ele usa como se fosse uma mochila tipo de ferro para poder esconder a asa. Então eles se passam como humanos. E a forma que eles acham é alguém que sabe de algum mutante escondido, quer denunciar, eles ligam para a central do X-Factor e eles vão atrás para pegar. E dessa forma eles tentam recrutar esses mutantes para treiná-los e usá-los a favor do bem. Tá? Além do X-Factor, tem a equipe do X-Men, só que o X-Men não é comandado mais pelo Xavier, porque o Xavier está no Império Shi'ar, que ele está tratando de um processo degenerativo do organismo. Então quem está à frente deles é o Magneto. Sim, o Magneto se regenerou e cuida dos mutantes. Ele está treinando os novos mutantes. Na mansão ainda tem os X-Men, que é formado pelo Ciclope. O Ciclope tem um X-Factor, né? Tá pelo Wolverine, Tempestade, Colossus, Kid Pride, Noturno.
Além dessa equipe, temos outra também. Essa é a Força Federal. Essa Força Federal é formada pela Irmandade Mutante. Até mostrando aqui na página que é a Irmandade Mutante. Tá? Essa Irmandade Mutante, ela faz serviço para o governo, que eles estão presos, né, pelo governo, então eles são obrigados a fazer alguns serviços em troca da sua liberdade. Então eles caçam mutantes para poder tentar de alguma forma eles ficarem livres, né? O que ocorre? Além desse enredo dos Morlocks estão sendo caçados pelos carrascos, existem outros personagens também, que é no caso, vamos começar pelo Hustin. Hustin, esse personagem aqui, o que acontece? Ele é um mutante, só que o poder dele, ele inflama. Ele acidentalmente, ele tacou fogo numa pessoa, então foi acusado de ter feito isso, então, mas sendo acidentalmente. Como os mutantes na adolescência, na fase da puberdade, eles começam a adquirir seus poderes, foi isso que ocorreu. Mas só que a Força Federal soube, né? O governo soube e mandou a Força Federal atrás deles. Então, ao mesmo tempo também, o X-Factor está atrás deles também, mas para tentar proteger. Só que o Rush, junto com o Sam Morales, acham que todos são inimigos, então eles fogem e acabam indo para os esgotos, onde o confronto está ocorrendo devido o massacre está ocorrendo pelos carrascos, que são isso aqui. Aos poucos vamos descobrindo para quem eles trabalham, mas isso ocorre, essa informação, deles por que eles fazem, para quem eles fazem, isso não fica só preso esse arco, mas ele vai à frente, além da queda dos mutantes e o inferno. Aqui os Morlocks indo à mansão dos X-Men pedindo ajuda. Apesar que parece ser complexo, porque são várias equipes, várias equipes, algumas histórias, elas se entrelaçam, uma une a outra. Isso não atrapalha. Isso, aos poucos, essa história vai se desenvolvendo, não fica uma coisa pesada ou maçante, complicada. Bem interessante esse enredo, essa história. Ela foi feita, vamos lá, nas HQs Novos Mutantes, X-Men e X-Factor. Além do Thor também. Thor está aqui na história também. Foi colocado no arco dele também, mas de uma forma um pouco mais leve, porque essa história, lendo hoje, você percebe assim que pela forma que é feita o massacre dos mutantes, a forma que eles são caçados, os Morlocks são caçados, é bem forte. Também tem o Power Pack também, que também eles dá um ar um pouco mais leve à história. E também tem outro personagem, Art, que ele é um mutante, que ele é um Morlock, só que ele prevê o futuro. Então ele tenta ir, ele é protegido pelo X-Factor, ele foge da base do X-Factor, vai até a base nos esgotos, na base dos Morlock, porque ele sabe que vai ocorrer, então ele tenta, de uma forma, avisar isso, comunicar. E como eu havia falado antes sobre para que essa equipe de mutantes, que caçam mutantes carrascos, eles trabalham pro Sinistro, que isso vai desenrolado em outros arcos.
porque o Sinistro ele não vê os Morlocks com uma raça de mutante perfeita, então ele vê com um defeito, uma raça que ela tem que ser exterminada, ela não pode existir. Então é isso que ocorre. E outra coisa também é ser esse arco, mais a informação que desde da sua origem, né, dos X-Men, é a história do preconceito sobre a raça mutante, independente da origem dela, de como foi criado. O X-Men foi criado por Stan Lee e Jack Kirby, sobre a história de adolescente, que era um adolescente mutante, que não se adequava à sociedade, além do preconceito, porque a sociedade não entendia o que era isso, então é uma coisa que sempre vai colocado nas HQs. Por exemplo, aqui, a vampira. A vampira nessa parte, ela acaba de salvar dois trabalhadores que estavam numa obra, iam caindo no andaime, ela foi e resgatou. Depois ela passou para comprar uma roupa para descansar um pouco desse estresse de ser mutante, de ser heroína ao mesmo tempo ser caçada pelos humanos. Ela foi apontada, foi hostilizada, né, por algumas pessoas. Então isso fez ela sair. É uma cena assim que fala, enfatizando sobre esse preconceito dos mutantes, essa não aceitação dos humanos, das pessoas não mutantes. Aqui aparece, enfatiza a propaganda da equipe X Factor, que no caso, como eu havia falado, essa propaganda é uma forma que eles acham de chegar mais rápido aos mutantes do que a Força Federal, que é um grupo que quer exterminar, também quer caçar os mutantes. Outra cena também sobre, no caso, o Noturno sendo caçado por os humanos. Colossus tenta proteger, e tem esse diálogo aqui da Kitty Pryde com um dos caçadores, uma das pessoas que não aceitavam o Noturno como uma aberração. Então tem esse diálogo aqui. Além também da história do grupo dos Carrasco, a forma como eles caçam os mutantes, eles matam os mutantes, né? É uma história fácil de se ler, ela se entrelaça, ela não é uma coisa complicada, mas é aquela situação, eles criaram um arco, mas isso continua, isso vai dar margem para outras histórias. Essa aqui foi Massacre dos Mutantes. Esse aqui é o encadernado. Eu tenho aqui agora, aqui também é em formatinho. Foram 4 edições. X-Men, aqui no Brasil, X-Men 31, 32, 33 e 34. Esse foi esse vídeo do arco Massacre dos Mutantes.